Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 9 verso 23. Introdução. João 9 narra a cura de um cego de nascença por Jesus. O capítulo todo explora temas de fé, incredulidade, testemunho e a identidade de Jesus como a luz do mundo. O versículo 23, especificamente, destaca a reação dos pais do homem curado, que se encontram em uma situação delicada e perigosa, temendo as autoridades religiosas. A sua resposta cautelosa ilustra a pressão e o medo presentes no contexto da época, e prepara o terreno para o confronto posterior entre o homem curado e os fariseus. Contexto histórico. O capítulo 9 de João situa-se num contexto de crescente tensão entre Jesus e as lideranças judaicas, particularmente os fariseus. A cura no sábado, João 9,14, era uma afronta direta às suas interpretações rigorosas da lei. A ameaça de expulsão da sinagoga, João 9,22, era uma arma poderosa utilizada para silenciar qualquer um que demonstrasse apoio a Jesus. A sinagoga não era apenas um lugar de culto, mas também o centro social e comunitário da vida judaica. Ser expulso significava isolamento, perda de direitos e, potencialmente, ostracismo familiar e social. Este contexto histórico é crucial para entender a relutância dos pais em testemunhar abertamente sobre a cura do filho. Preferiram se distanciar para evitar o conflito com as autoridades religiosas, indicando a imensa pressão social e religiosa que sofriam. Este medo, evidenciado na nova tradução na linguagem de hoje como receio, era uma resposta compreensível à ameaça tangível de exclusão e perseguição. Interpretação. João 9,23, foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade. Perguntem a ele. Revela a fragilidade da natureza humana diante da oposição e do medo. A resposta dos pais não é uma negação da cura, mas uma estratégia para evitar represálias. Teologicamente, este versículo pode nos levar a refletir sobre a importância da coragem e do testemunho em face da adversidade. Embora o medo seja uma emoção humana compreensível, ele não deve nos impedir de defender a verdade e proclamar a obra de Deus. Em um mundo que, muitas vezes, pressiona os cristãos a silenciar sua fé, o exemplo dos pais serve como um alerta. A verdadeira fé, no entanto, capacita os crentes a superar o medo e a declarar o evangelho, mesmo com risco pessoal. O próprio homem curado demonstra essa coragem ao confrontar os fariseus, João 9 versos 24 ao 34, mesmo sabendo das consequências. A coragem e a fé demonstradas por ele contrastam fortemente com o receio dos pais, destacando a importância da confiança em Deus em todas as circunstâncias. Para os crentes contemporâneos, João 9,23 nos lembra da necessidade de orar por coragem e discernimento, buscando o Espírito Santo para nos guiar em situações desafiadoras. Veja as referências em Mateus 10 verso 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Este versículo enfatiza que o temor de Deus deve ser maior do que o temor dos homens. Os pais do cego, em João 9, parecem ter mais medo das consequências terrenas do que da desaprovação divina. Mateus 10:28 desafia os crentes a priorizarem a fidelidade a Deus, mesmo diante de perseguição. Atos 5 verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Este versículo resume a atitude de obediência a Deus acima de tudo. A declaração dos apóstolos demonstra a disposição de enfrentar a oposição em nome de Jesus, o que contrasta com a atitude cautelosa dos pais do cego, revelada em João 9:23.